Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história e o assunto de hoje é as 13 colônias rompem com a metrópole. Ou seja, a gente vai começar a trabalhar o processo de independência dos Estados Unidos da América e hoje é a parte 1. Bora começar! Bom pessoal, para a gente começar, pega lá na página 107, só fazendo uma retomada daquilo que nós vimos na semana passada, você aprendeu comigo que o iluminismo, as ideias iluministas chegaram na América do Norte principalmente pelos Quakers, pela galera protestante, pelas universidades que vão ser fundadas e essas ideias vão se espalhar. Na aula que vem a gente vai falar sobre a Declaração de Independência, que é a parte 2 dessa aula. Hoje a gente vai entender como é que começa esse processo que vai resultar então na independência em 1776. Na página 107, para começar, o livro ele faz uma ponte com um momento recente dos Estados Unidos, que são as políticas em relação aos imigrantes. Na página 107 ele traz esse dado porque se a gente olhar para a história dos Estados Unidos, os Estados Unidos se formaram pelas mãos dos imigrantes. E aí você já vai entender que ponto que o livro quer chegar. Bom, no primeiro parágrafo ele diz assim: os imigrantes estão presentes na história dos Estados Unidos desde a sua origem. O primeiro grupo foi de puritanos. Você viu lá no 7º ano sobre isso, aquelas pessoas que chegaram a bordo do navio Mayflower em 1620, conhecido como pais peregrinos, e que logo em seguida vão inventar lá o Thanksgiving Day, o Dia de Ação de Graças, e por aí vai. E aí na leva, né, no rastro dessa galera, dos protestantes, calvinistas, os peregrinos, vieram, além de ingleses, holandeses, suecos, alemães, irlandeses, franceses, todo mundo querendo formar uma nova vida. Já comentei com vocês, não é à toa que nós teremos a palavra novo em várias localidades nas 13 colônias. New Hampshire, New York, Nova Inglaterra, New Jersey, enfim, você tem aí vários nomes que têm essa nova vida que eles queriam tentar ter na América do Norte, nas 13 colônias. Aí o segundo parágrafo fala que no século XVII, nessa época foram levados, além dos imigrantes europeus que chegaram, foram levados os primeiros africanos escravizados. A galera que vai trabalhar, por exemplo, no sul das 13 colônias, que você viu também comigo no ano passado, porque o sul das 13 colônias era agrícola, era escravocrata, era propício para a agricultura de algodão, tabaco e outros produtos, e aí então a agricultura sulista é marcada pela escravidão. Então mais aí uma etnia chegando em solo das 13 colônias. Isso tirando o fato dos indígenas que estavam lá também, mas o fato é que ele está falando da galera que chegou nesse território, de outros continentes. Aí o texto continua. No século XIX, uma nova onda migratória incentivada pelo governo dos Estados Unidos levou ao país alemães, italianos, irlandeses, chineses, latino-americanos, árabes e outros povos. Então, dá para olhar e não dá para negar que na história dos Estados Unidos você tem diversas levas de povos de vários locais do mundo migrando para essa região, ou forçadamente, como foi o caso dos escravizados, ou voluntariamente, como foi o caso aí da galera que chegou lá, alemães, irlandeses, italianos e outros, e até também teve uma leva incentivada pelo próprio governo no século XIX. E aí o texto continua falando que o incentivo à imigração por parte do governo dos Estados Unidos faz parte do passado. E na história recente, a história acaba se apresentando de uma outra forma e eu já vou falar sobre isso. Por que então que essa política de imigração a gente fala que é coisa do passado? O último parágrafo da página 107 e o primeiro da 108 vai falar então da história recente norte-americana. Diz assim: o incentivo à imigração faz parte do passado. Na última década, então a gente está no ano 2020, retrocede aí 10 anos, uma nova política migratória está sendo aplicada desde então, com o objetivo de reduzir a entrada de novos imigrantes, ou seja, a política de imigração ela está sendo mais restrita, mais rigorosa, principalmente para quem é latino-americano. Então, olhando no mapa ali, desde o México até o extremo sul do Chile, né? Toda a América do Sul, América Central e o México. Então, a galera que mora na América Latina, os Estados Unidos já tem uma política rígida de imigração em relação a eles, e também pessoas oriundas, né, que vieram de países muçulmanos. Não importa se é do Oriente Médio, se é da África, é de origem muçulmana, a política de imigração ela já fica um pouco mais rigorosa. E aí isso resultou em medidas de controle da imigração que acabam abrindo brecha, como você vê aí
nessas reportagens de 2018, que foi um ano bem polêmico em relação a isso, perseguição, prisão e expulsão de várias pessoas do território estadunidense. E aí, na página 108, ele vai falar que no último presidente eleito em 2016, a política anti-imigratória tornou-se mais rigorosa, que aí chega nos casos aí de 2018, que eu já te falei, que você está vendo aí as reportagens. Os alvos principais são imigrantes em situação ilegal, ou seja, eu fui para lá de forma fora da lei, eu não estou na burocracia norte-americana, até porque ela está mais rigorosa, e aí a situação chega nesse extremo de pessoas, agentes do governo, começarem a separar pais e filhos menores de idade que entram ilegalmente no país, na fronteira entre Estados Unidos e México, como você viu nas reportagens, e isso eu só trouxe ali 3 exemplos. Então, o livro ele traz esse panorama que no passado os imigrantes eram bem-vindos. Hoje já existe uma política mais rigorosa em relação a isso. Bom, e esses imigrantes do século XVII, XVIII, eles vão se caracterizar pelos ambientes que eles estavam. Por exemplo, a galera das colônias do norte, que eram lugares mais frios, né, você tinha que achar uma outra forma de sobrevivência, porque a agricultura em grande escala, como foi feita no sul das 13 colônias, ela não foi propícia, não deu certo nas colônias do norte. E aí, essa colônia do norte ela vai ter algumas características. Na página 108, onde diz as 13 colônias inglesas, ele fala assim: você estudou no 7º ano a formação, então, de como que essas 13 colônias se originaram entre os séculos 17 e 18. As colônias do norte e no centro, com um clima temperado, um clima mais frio, desenvolveram uma agricultura familiar, ou seja, uma agricultura de subsistência, uma agricultura de produção de pequena escala. E aí a galera foi sobreviver do comércio de peles. Você viu ali, por exemplo, um personagem, né, bem protegido em relação ao frio, comércio de madeira e construção de navios. Essas colônias do norte foram chamadas de Nova Inglaterra, aquele lance da nova vida que as pessoas iam ter. Essas colônias participaram ativamente do comércio de escravizados e os lucros disso tudo fez gerar um grupo mercantil muito forte nas colônias do norte. Só que esses escravos, esses escravizados comercializados no norte, a grande parte maciça ia para o sul. Para quê? Para trabalhar nas grandes plantações, porque o sul, que era um clima subtropical, e vamos lembrar que aqui no sul do Brasil também é subtropical, é um clima propício para a agricultura. E essa agricultura ela vai se desenvolver tanto que a gente tem até um nome especial e característico para ela, que é a tal da plantation. As colônias do sul, pega ali desde a Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia e Virgínia, essas colônias do sul, e também tem Maryland, elas se caracterizaram pela agricultura de grandes latifúndios. Eu coloquei ali nos tópicos Colônias do Sul Plantations e eu coloquei um símbolo, uma sigla, né? LME. L, latifúndio, M, monocultor, ou seja, eu planto uma coisa só, e E, de escravocrata. Então o Sul ele foi marcado por latifúndios, monocultores, escravocratas. Aí você olha e fala, nossa, mas o Nordeste do Brasil também foi assim, na época lá da cana-de-açúcar. Pois é, o Nordeste do Brasil colonial, mesma coisa. Latifúndio, monocultor de cana-de-açúcar, escravocrata. Então as colônias do Sul terão essa característica, grandes propriedades, plantando uma coisa só, e a mão de obra principal são os escravizados. Mas você percebeu então que o Norte e o Sul das 3 colônias eles eram, né, eles se formaram de formas bem diferentes. Mas tinham algumas características comuns que vão fazer com que eles falem quase a mesma língua. Qual? Querer se separar da Inglaterra. É aí que vai começar esse processo de, bom, nós não estamos gostando desse domínio da metrópole de Londres, não estamos gostando aí do domínio colonial, e a gente vai começar a alimentar essa ideia de querer questionar o que é que está acontecendo. Bom, quais eram essas características em comuns? No último parágrafo ele te fala, ele diz assim: apesar então das diferenças, as 13 colônias tinham características em comum. Primeiro, predomínio do protestantismo. Vamos lembrar que a Inglaterra passou pela Reforma Protestante, Henrique VIII, e aí começa a religião anglicana. Além da religião anglicana, você tem também os calvinistas. Então, você tem um uníssono de religião. A gente não tem briga aqui entre católicos e protestantes. A grande maioria é protestante. Então, você tem a religião como um elo de ligação.
Segundo, ausência de um comando político central, ou seja, o rei, em teoria, mandava lá da Inglaterra. Só que nas 13 colônias, você não tinha, por exemplo, um vice-rei, como aconteceu nas colônias espanholas. No México, você tinha o vice-reino do México, vice-reino de Nova Granada, vice-reino do Peru. Já nas 13 colônias, não. Nas 13 colônias você não tinha um vice-rei. Você tinha lá uma certa ausência de comando político central. As ordens vinham todas e diretamente da Inglaterra. Vamos lembrar que você tem que atravessar o Oceano Atlântico para chegar com as suas ordens. E a terceira é que as colônias tinham relativa autonomia. Por exemplo, o livro fala que as leis de comércio e navegação, aprovadas pelo governo, previam a exclusividade do comércio colonial, só que elas não foram cumpridas. Como assim? A Inglaterra deu o recado. Vocês da colônia, vocês das 13 colônias, só podem comercializar com a Inglaterra. Igual o Brasil, né? Portugal fez a mesma coisa. Portugal disse, Brasil, você só pode comercializar com Portugal. Só que a diferença é que nas 13 colônias isso não ocorreu na prática. As 13 colônias, como se elas tivessem batido o pé, elas falaram, não, a gente vai comercializar com quem a gente quiser. Então, havia essa autonomia política e econômica em relação às 13 colônias, coisa que vai ser sustentada mais para frente para que a separação ocorra da Inglaterra. Perceba no mapa ali, né? Hoje, os Estados Unidos ele é gigante, mas as 13 colônias representavam então só essa área avermelhada aí do seu mapa, o resto era território francês, era território indígena, era território espanhol. Então, as 13 colônias são apenas esses 13 territórios vermelhos que você está vendo aí. Bom, a gente deu a base para algumas ideias que vão ser alimentadas. Na página 109, o livro vai te explicar que aconteceram, né, houve mudanças em relação à política sobre as 13 colônias. Aconteceu algumas coisas lá na Inglaterra e aí o parlamento britânico, o governo britânico, ele tomou algumas medidas em relação às suas colônias que estavam na América do Norte. O primeiro parágrafo fala assim: beneficiadas por uma história de relativa independência, as 13 colônias tinham uma promissora produção manufatureira, ou seja, elas estavam a todo vapor. Centros urbanos em expansão, uma burguesia enriquecida com o comércio atlântico. Para quem aqui já jogou Assassin's Creed 3, você vê isso, você vê grandes cidades. Boston é um exemplo, é uma grande cidade que surge, que está crescendo demais nesse momento. Então, as 13 colônias estão crescendo a todo vapor. Os colonos se identificavam como súditos dos britânicos, da coroa britânica, só que eles não pensavam ainda em independência. Então, bom, vamos deixar como está, a gente não quer se separar ainda. Porém, acontecerão algumas coisas, por exemplo, as revoluções inglesas, a revolução industrial, e tudo isso vai começar a entrar em choque, vai ter o iluminismo também, tudo isso vai entrar em choque com os interesses da elite britânica com aquele grupo mercantil das 13 colônias. Então, eu que estou nas 13 colônias e enriqueci demais, ou por escravidão, ou por comércio, ou por fabricação de navios, o meu interesse agora de colono bate de frente com o interesse do britânico que quer mandar e desmandar aqui nas 13 colônias. Então, perceba que agora você vai ter choque de interesses. É aqui que a fogueira começa a ser alimentada. Uma lenha que vai alimentar essa fogueira, esse fogo, esse desejo por se separar da Inglaterra, foi uma guerra que aconteceu entre Inglaterra e França, que é a chamada Guerra dos Sete Anos. Essa guerra, ela estava na rivalidade de disputa na América do Norte. Haviam regiões da América do Norte que eram francesas, e os dois países entram em guerra. A Inglaterra até ganha essa guerra, até se dá melhor do que a França, mas tem um problema. Guerra custou, sempre custou e ainda custa muito caro. Então, se a Inglaterra passou por uma guerra, ela conseguiu uma hegemonia nas 13 colônias, ela dominou outros territórios na América do Norte, só que agora ela precisa tirar dinheiro de algum outro lugar. E aí, qual que é a solução, entre aspas, da Inglaterra? Bom, eu tenho as 13 colônias, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar os impostos sobre as 13 colônias, que são as leis que a gente vai trabalhar na aula que vem, que é a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, as leis intoleráveis, e tudo isso vai fazer com que a população fique muito insatisfeita. E aí esse desejo de se separar, ele vai aumentar bastante. Então, o segundo parágrafo, ele fala dessa guerra dos 7 anos, ele fala que esse conflito é muito custoso para a Inglaterra, custa muito, e aí, para compensar esses prejuízos, a Inglaterra vai começar a pressionar, a espremer mais ainda os colonos que estavam lá
nas 13 colônias da América do Norte. E, por último, no último parágrafo ele fala também de mais uma coisa que acontece. Para a Inglaterra ter o poder absoluto sobre as 13 colônias, eles começam a enviar milhares de soldados ingleses. Então, imagina você que está nas 13 colônias, eu estou colocando um monte de leis sobre vocês, você está cheio de impostos para pagar, e sem contar que está cheio de soldado nas ruas. Então, os colonos eles começam a perceber, a Inglaterra está pisando demais aqui nas 13 colônias. O poder do rei está querendo diminuir a nossa autonomia. E aí você já pode imaginar que os colonos vão alimentar essa insatisfação em relação à Inglaterra, e isso vai acabar resultando aí numa guerra, que é a Guerra de Independência, mas tudo isso eu vou trabalhar na aula que vem. Resumindo então, para acabar nossa aula, você viu na primeira parte que os Estados Unidos eles foram formados por imigrantes, só que atualmente a política em relação à imigração ela é bastante rígida com latino-americanos e pessoas muçulmanas de origem de países muçulmanos. E você viu também que as 13 colônias tinham características diferentes, mas as características comuns, como por exemplo, protestantismo, ausência de um comando político central, relativo à autonomia, tudo isso vai ter um certo tempero de uníssono, e aí isso vai ser alimentado a partir do momento que a Inglaterra, na página 109, começa a pressionar mais essas 13 colônias, começa a colocar uma série de impostos que a gente vai trabalhar na aula que vem, e também enche de soldado as 13 colônias da América do Norte. E tudo isso vai resultar na semana que vem, então, que a gente vai trabalhar em 4 de julho de 1776, que é a independência dos Estados Unidos da América, e aí isso é assunto para um próximo momento. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.